Boa noite, gente. Eu sou Samara Ribeiro dos Santos, vou ser professora de vocês por alguns minutinhos agora, falando um pouquinho do grupo Academia de Palhaços, né, sobre os integrantes, sobre as características desse grupo, sobre a história. Então, começando com as características, né? A Academia de Palhaços é uma companhia não só de produção cênica, mas também de pesquisa. E aí ele tem como foco principal as tradições do ator popular brasileiro, sobretudo a do palhaço de picadeiro e o circo-teatro. E aí o eixo principal da pesquisa dessa companhia tem sido a releitura de tradições populares do teatro, como o palhaço de circo, o melodrama e o vaudeville. Então, a partir desse diálogo, né, a partir do diálogo com essas tradições, a companhia cria ou procura criar espetáculos que dialoguem com as realidades das poéticas contemporâneas. Então, há esses gêneros que eles fazem com que haja uma realidade com as poéticas contemporâneas. Então, os integrantes são 5: Laísa Dantas, Breno Tavares, Bruno Spitaletti, Rodrigo Oliveiras e Paula Renzi. Não sei se está certo, mas parece que eu falei, né? Não sei se está certa a pronúncia, tá? E a banda deles é uma banda inspirada nas bandas americanas dos anos 70. E aí os instrumentos são o banjo, o caso, o tuba, o chibante, o violino e a sanfona. Então, o surgimento do grupo, né? A Academia de Palhaços, ela surgiu em março de 2007, com 5 atores, 5 atores, 5 atores agora, mas que eram estudantes do curso de artes cênicas da Unicamp. E aí eles se uniram para pesquisar mais o universo do palhaço. E aí eles consolidaram dessa forma o grupo de pesquisa e produção teatral. E aí, falando da história, o grupo surgiu em 2007, mas o seu primeiro espetáculo foi só em 2008, que foi o espetáculo Academia de Palhaços se Apresenta. E aí, esse primeiro espetáculo foi uma criação coletiva sob a orientação do artista circense e professor universitário Luiz Monteiro Júnior. E aí, em 2009, o grupo integrou a pesquisa de doutorado da diretora e professora universitária Isa Koppelman, que era a respeito da comédia aristofânica. E aí, essa investigação gerou o espetáculo Vispas. Então, vocês vão perceber, ao decorrer da história do grupo, que há sempre uma pesquisa para depois a criação de um espetáculo e sempre a parceria, né, sempre a pessoa com que eles se juntam para fazer essa pesquisa acaba virando diretora do espetáculo. E aí, esse espetáculo Vespas, de direção de Usa Koppelman, estreou no segundo semestre de 2009. E aí, em 2010, o grupo foi convidado pelo produtor e diretor Charlie Gerald para criar um espetáculo, só que dessa vez infantil. E aí, essa parceria do grupo com Charlie Gerald foi contemplada pelo chamamento SESI. E aí, essa produção e circulação de um espetáculo infantil era inédito nesse chamamento SESI. E aí, essa parceria e esse contemplamento deles com o chamamento SESI gerou o espetáculo de Ciclone Sense de Inéas Carlos, sob a direção de Charlie Gerald. Então, ainda no ano de 2010, aconteceu um evento fundamental para o desenvolvimento do grupo, que foi o encontro com a pesquisa, pedagogia e encenação do diretor Fernando Neves. E aí esse processo resultou ou gerou, né, o espetáculo O Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky. E aí tiveram a direção de Fernando Neves e que estreou em abril de 2012. E no segundo semestre de 2012, o grupo encontrou o ator e diretor paulistano José Roberto Jardim, que era admirador e estudioso da obra shakespeariana. E aí juntos eles iniciaram um projeto de pesquisa sobre a tragédia shakespeariana Titus Andrônico. E aí o resultado desse processo de investigação foi o espetáculo Experimento Titus Andrônicos, de William Shakespeare, sob a direção de José Roberto Jardim novamente. E aí esse espetáculo foi uma apresentação única no Espaço dos Fofos, na cidade de São Paulo. E aí no início de 2013, a companhia
reencena o seu primeiro espetáculo, que foi a Academia de Palhaços se Apresenta, que surgiu em 2008, só que dessa vez eles ganham a direção de Fernando Neves, tá? Em 2008 foi sob a direção de Luiz Monteiro Júnior, e agora em 2013, reencenando, é sob a direção de Fernando Neves. E aí em 2014 a companhia foi contemplada pela 24ª edição do Programa de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, e eles produziram 5 espetáculos que dialogavam cada um deles com as tradições do ato popular. Então, aquela característica, né, de haver um diálogo com as realidades das poéticas contemporâneas e das tradições populares, do ato popular brasileiro. E aí esse projeto era sobre uma Kombi Palco, que eles apresentavam em espaços públicos, grátis. E aí esse projeto foi chamado de O Maravilhoso Teatro Ambulante da Academia de Palhaços. Então, após algumas apresentações, né, esse projeto, a Kombi Palco, sofre um acidente, né, um incêndio, e aí eles ficam parados. E no final de 2015 eles são novamente contemplados com a 27ª edição desse programa, que é o Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. E aí eles reconstroem a Kombi, reconstroem esse projeto do maravilhoso Teatro Ambulante da Academia de Palhaços e retomam as 5 peças que estavam em circulação antes do incidente. E aí em 2016, ainda dentro desse âmbito do projeto, né, que eles foram contemplados, eles criam o espetáculo Adeus Palhaços Mortos, que era uma adaptação do texto. É uma frase em francês, mas que significa trabalho estranho para um velho palhaço. Trabalho estranho para um velho palhaço. Tá em francês, então vou saber pronunciar para vocês, mas significa trabalho estranho para um velho palhaço. Do dramaturgo Romero Matei Wieniawski. Sobre a direção, novamente, de José Roberto Jardim. E esse espetáculo cumpriu uma temporada no Centro Cultural de São Paulo e no TUSP. E aí a ultimação desse projeto tem sido uma pesquisa para que haja uma criação de um espetáculo infantil, Elvira, uma vampira, uma adaptação do livro infantil da autora e ilustradora Supa, não sei se é assim que pronuncia, com a direção de Alice K. E é um work in progress, né? Não sei se eu pronunciei direito, mas significa um trabalho que ainda está em progresso, um trabalho em progresso. E aí essa pesquisa, né, tem sido apresentada, ou foi apresentada em escolas da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública. São apresentações fechadas para esses alunos. Então aqui é uma imagem, né, do projeto deles com bipalco. E aí dá para ver que a apresentação que está na imagem é o Teatro Mambembe do Dr. Fracassa. E aqui é outra imagem de outro espetáculo deles, que é Adeus Palhaços Mortos. Então, aqui estão as referências. E é isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar agora. E eu vou deixar um questionário para que vocês respondam, com apenas 3 perguntinhas. E uma matéria sobre o Grupo Academia de Palhaços lá no YouTube. Vou deixar os 2 links para vocês, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida me perguntem agora.